Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça de Cristo esteja com todos vocês de forma maravilhosa. Pessoal, ouça bem, o que eu vou falar agora neste vídeo é muito importante, tá? E de muita responsabilidade com a sã doutrina dos apóstolos, que foi ensinada por Cristo e deixada para os apóstolos e dos apóstolos para a Igreja de Cristo, ok? Sendo que após a morte dos pais da Igreja, que são os apóstolos, essa sã doutrina ficou doente e deformada pelo surgimento de falsos apóstolos de Cristo e pastores transfigurados em anjo de luz. E Paulo já previa isso em seus ensinos, que na partida ou na morte dele, tá? Ele temia que surgiria novos, e esses novos seriam falsos apóstolos e pastores transfigurados em anjos de luz. Deus, para restaurar a sã doutrina dos apóstolos, que ficou doente e deformada, trará um grande avivamento final no tempo do fim. E quando digo que a doutrina dos apóstolos foi deformada e que ficou doente, eu me refiro ao que hoje é ensinado e pregado pela liderança evangélica, que não foi deixado por Cristo aos seus apóstolos, nem à Igreja de Cristo. Ou seja, esses ensinos de hoje, da liderança, não foram deixados dentro da sã doutrina dos apóstolos. Tipo assim, doutrina e ensinamento como esses: arrebatamento secreto da igreja, volta iminente de Cristo, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, doutrina da Trindade, que não precisa congregar em templos de pedra, que a igreja em nenhuma passagem bíblica tem relação com Israel, que está escrito na Bíblia para judeus edificar o terceiro templo em Jerusalém, que na vinda de Cristo, quem foi salvo, e que a salvação não se perde, que quem não aceitar Jesus nesse período chamado graça, irão para o inferno. E mal sabe esses que ainda haverá salvação no milênio. Várias interpretações da Bíblia, quando a Bíblia é uma só e não podem ter inúmeras interpretações, trazendo uma grande confusão aos descrentes. Que no tempo do fim se levantará duas testemunhas literais, que são Moisés e Elias, ou Elias e Enoque, como sendo as duas testemunhas. Tá? Isso tudo está ensinado pela igreja evangélica, pela liderança, e isso não foi doutrina de Cristo nem dos apóstolos. Por isso a sã doutrina está doente e deformada. Tem outras coisas ainda mais para ser dito, mas esses são os máximos, né? Isso tudo e mais outras coisas são doutrinas que deixou a igreja deformada e doente, mas o Eterno tem um chamado especial para as duas testemunhas trazer a cura e a restauração da igreja e deixá-la como Cristo e os apóstolos deixaram em Atos dos Apóstolos. Você vê que hoje a igreja é diferente de Atos dos Apóstolos. Então, pessoal, Deus irá trazer um grande avivamento final dentro da sua igreja e diante das nações.
E esse avivamento final está chegando, está perto, está próximo. Coloca sua atenção agora e para tudo que você está fazendo. Ouça bem, pare agora. Que avivamento é esse que Deus fará? Será o avivamento final que acontecerá no início da última semana de Daniel, que são os 7 anos ensinados pela igreja evangélica, né? 7 anos de tribulação. E isso que chegará através do ministério das 2 testemunhas. As 2 testemunhas surgirão no início dessa última semana de anos de Daniel, né? Como eu disse, é chamada pelos cristãos de 7 anos de tribulações, sendo que o avivamento final durará apenas 3 anos e meio, e isso será antes da manifestação do 8º rei, que é o anticristo, que será conhecido pelo mundo na metade da última semana de Daniel. Então ele surge exatamente na metade da última semana de Daniel. Terminando esse grande avivamento feito pelas 2 testemunhas na vontade e desejo de Deus, a besta do mar surge e mata as 2 testemunhas que estava trazendo esse avivamento final. Porque isso, pessoal, iria enfraquecer o governo da besta junto dos 10 chifres. Então ela vai e mata as 2 testemunhas. Aí, matando as 2 testemunhas, a besta se declara um Deus ao se estabelecer como o 8º rei do 8º reino. Aí então se inicia a grande tribulação de 3 anos e meio, já com as 2 testemunhas mortas. Mas olha, veja só, presta atenção. Mesmo a besta matando as 2 testemunhas que trouxeram o grande avivamento final determinado pelo Eterno, o avivamento continuará sendo feito pela igreja, que nessa ocasião ela já estará avivada, tá? Curada e despertando, né? Que foi despertada, aliás, pelo avivamento das 2 testemunhas. Tá? Então ela foi curada e restaurada, e aí esse avivamento seguirá até a volta do Messias, porque nessa ocasião a igreja será curada, vai ser resgatada a sã doutrina de Cristo, né? Que foi deixada por Cristo e pelos apóstolos. Então essa doutrina vai ser restaurada e curada pelas 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas que vai trazer esse grande avivamento no futuro muito próximo? São judeus crentes fiéis e gentios convertidos fiéis, que são as 2 casas de Israel, né? Casa de Efraim e Judá, que juntas são restauradas, formando uma só casa, que é a igreja como o corpo de Cristo, tá? A igreja é judaica cristã, e de dentro da igreja, tá? Deus vai escolher com bastante critério e rigor 2 grupos de pessoas, tá? 2 grupos de pessoas que serão as 2 testemunhas. O primeiro grupo será de judeus crentes fiéis e o segundo grupo será de gentios convertidos fiéis, todos de dentro da igreja judaica cristã, igreja que é o corpo de Cristo. Então essas 2 testemunhas são tiradas de dentro desses 2 grupos, judeus crentes e gentios convertidos. Percebe-se que a sã doutrina das 2 testemunhas não originou em Apocalipse capítulo 11, mas na Torá e nos profetas, tá? Partindo então desse entendimento, é coerente dizer que as 2 testemunhas não serão 2 homens físicos,
na pessoa de Moisés e Elias, mas será esses dois grupos de judeus crentes e gentios convertidos de dentro da igreja judaica cristã que virão na unção e no mesmo espírito de Moisés e Elias em um futuro próximo. Virão para trazer esse grande avivamento que está no coração de Deus. Mas como acontecerá esse avivamento no futuro próximo pelas duas testemunhas? Será assim, ó. Primeiro, as duas testemunhas serão chamadas e escolhidas por critério do próprio Deus, para depois serem ungidas com o azeite dourado da menorá, conforme está na Torá, conforme está em Apocalipse e também nos profetas. É esse azeite da menorá quem sustentará as duas testemunhas em todos os sentidos, a fim de que o ministério delas não seja impedido pelo sistema da Grande Babilônia. Quando eu digo Grande Babilônia, ou sistema da Grande Babilônia, eu estou incluindo igrejas caídas, igreja católica, religiões, geopolítica regional e mundial, imprensa e tecnologia hiperavançada, trabalhando, junto da Revolução Industrial. Então isso é chamado por Deus em Apocalipse de a Grande Babilônia. Inclusive, quando as duas testemunhas começarem o ministério de avivamento e restauração da sã doutrina dos apóstolos, a maioria dos líderes evangélicos, pasmem pessoal, olha, a maioria dos líderes evangélicos serão abatidos e tirados da liderança cristã. E quem estará na direção será as duas testemunhas, juntas dos líderes que foram obedientes e que aceitaram ou que aceitarem a correção do Eterno que virá do Espírito Santo sobre as duas testemunhas para corrigir toda a liderança evangélica. Pegou a explicação? Depois de ungidas, o Eterno determinará quais pontos principais que serão testemunhados e cobrados pelas duas testemunhas no momento em que estiverem pregando. Então elas vão estar pregando, tá? E Deus é que vai determinar o que elas vão falar, o que elas vão testemunhar, o que elas vão ensinar. Os ensinos que serão pregados e cobrados pelas duas testemunhas serão, ou seja, são chamados pela Bíblia de sã doutrina dos apóstolos. Então eles virão para resgatar a sã doutrina dos apóstolos, que foi deformada e ficou doente ao longo dos anos. O avivamento final que virá com as duas testemunhas despertará a igreja em vários sentidos, como voltar à sã doutrina dos apóstolos, que ao longo dos séculos foi deformada pela doutrina de homens, de pastores com característica de anjos, privando a igreja dos ensinos da Torá e dos profetas. Você vê que a igreja não sabe a doutrina dos apóstolos, dos profetas e da Torá. Então, vai voltar às origens do verdadeiro evangelho de Cristo e dos apóstolos, voltando também às origens do verdadeiro culto racional ao Eterno, oferecendo sacrifícios de louvores com cânticos espirituais, conforme a Torá, na realidade espiritual, explica, e isso sem o véu de Moisés. Também, levando vidas ou gentios à conversão ao Messias. Também levar os judeus ortodoxos a retornar para o Messias. Quando digo retornar, me refiro, ali a palavra hebraica teshuvah.
fortalecer a igreja para não colocar a marca da besta, nem adorar a besta quando ela se revelar. Então, o avivamento final, tá? Trazendo isso de volta, ela virá, tá? Ele virá com sinais e prodígios maiores que o que Jesus realizou. Lembra que ele disse que isso iria acontecer? Então vai ser agora no testemunho das duas testemunhas, tá? E que serão realizados, né, esses milagres pelas duas testemunhas, para que se cumpra tudo que se apraz ao Senhor, para também despertar as nações gentílicas e Israel a se voltarem para o Senhor. Pasmem, pessoal, com essa explicação. Olha só, preste atenção nessa revelação, tá? Nessa visão. Hoje, o Eterno não tem prazer em fazer que as denominações cresçam, porque estão doentes e a sã doutrina deformada, tá? Né? Isso, ou seja, a sã doutrina dos apóstolos, ela foi deformada e ficou doente. Então, o Eterno não quer que isso prossiga, que as igrejas continuem crescendo com esse inchaço. Na verdade, o prazer e vontade do Eterno, e isso vai se cumprir, é trazer o avivamento final dentro da igreja judaica cristã, tá? E não que ela cresça com a sã doutrina deformada e doente. E o avivamento final vai acontecer e já está começando os primeiros sinais, tá? E um desses sinais que já está acontecendo é este vídeo que você está assistindo aqui agora no canal Hermenêutica Fiel, apresentado por mim, pastor Nilson de Souza. Então isso é um sinal de que as duas testemunhas estão se levantando e que o avivamento já está começando a acontecer dentro da igreja evangélica. E os pastores líderes que se cuidem, porque isso vai acontecer e Deus vai levantar essas duas testemunhas para bater de frente com eles, com o anticristo, com a besta e todo o sistema. Tem muitos outros fatos que eu gostaria de descrever nesse comentário. Mas se você quer saber mais sobre esse assunto do avivamento final, no meu canal do YouTube, no Instagram, Facebook, tá? Você pode me achar falando desse e de outros assuntos escatológicos, ok? Me sigam lá e vocês vão ver esses assuntos e outros escatológicos sendo abordados e ensinados por mim, pastor Nilson, ok? Despertem, pois o avivamento final está chegando. Se prepara, porque Deus vai levantar duas testemunhas para bater de frente com a grande Babilônia, com a liderança evangélica, para trazer de volta a sã doutrina dos apóstolos que Jesus deixou para os 12 e os 12 deixou para a igreja. E com a morte deles, né, dos apóstolos, essa sã doutrina ficou doente e deformada, mas o avivamento está chegando para curar, tá, essa sã doutrina de Cristo e dos apóstolos, ok? Então, um abraço do teu coração, me siga lá nas redes sociais e um beijo no teu coração. Shalom, shalom.